Tente imaginar por uns instantes o delicado aroma da baunilha e da canela. Agora, imagine mãos suaves massageando sua pele, enquanto ao fundo você ouve o som de mantras. De repente, alguém lhe oferece um gostoso chá e pergunta se mais tarde você não gostaria de praticar yoga e meditação. Talvez você tenha imaginado uma paisagem de cartão postal, um spa paradisíaco no Oriente ou, quem sabe, uma realidade bem distante da sua rotina. Quer uma boa notícia? Você pode ter tudo isso aqui no Brasil e o melhor, na sua casa e na sua vida. A partir de agora, quero convidar você a não apenas conhecer, mas vivenciar todas essas delícias e descobrir que, na verdade, tudo isso não é apenas um conjunto de técnicas relaxantes, mas verdadeiros remédios para o corpo, para a mente e para a alma. Um instigante pacote de bem-estar que a medicina tradicional indiana chamada Ayurveda tem a nos ensinar. Aliás, você sabe o que significa Ayurveda? Ayur significa vida, Veda, conhecimento. Este conhecimento da vida é considerado a ciência de saúde mais antiga da humanidade, com aproximadamente 5.000 anos de existência. Sua abordagem terapêutica é muito ampla e inclui plantas medicinais, dietas, exercícios físicos, massagem, meditação, aromaterapia, entre outras técnicas que promovem saúde e bem-estar. E para entender com propriedade este vasto conhecimento, só mesmo conversando com especialistas. E é exatamente isso que vamos fazer. Convidamos 3 grandes experts brasileiros para nos revelar um pouco sobre o Ayurveda. Além de esclarecer a teoria, eles darão dicas práticas de como inserir este conhecimento no dia a dia. Então, aproveite! Vamos começar a adentrar o mundo do Ayurveda pelo princípio, ou melhor, pelos princípios. E quem vai nos guiar nessa primeira incursão é Eric Schuss. Como vai, Eric? Tudo bom? Tudo bem? Bom, Eric é especialista em Ayurveda e Yoga, diretor do Instituto de Cultura Hindu Naradevachala e vice-presidente da Associação Brasileira de Ayurveda. Eric, explica pra gente de maneira simplificada o que é o Ayurveda. Vamos lá, então. O Ayurveda é uma arte, é uma ciência que foi inventada, foi codificada pelos grandes rishis. Rishis significa sábios. Sábios da Índia, no momento crucial, eles se juntaram, isso aproximadamente 3.000 anos atrás. Foram sábios do norte, do sul, da região central e foram até os deuses, mais especificamente Brahma. Brahma é o grande criador, aquele que cria. Então eles pediram para ele uma medicina, algo que pudesse dar aos homens para voltar à harmonia entre o homem e a natureza. E é nisso que o Ayurveda se baseia, é levar o indivíduo, masculino ou feminino, de volta à harmonia com a natureza. Agora, como é que é feita uma consulta ayurvédica? Bom, eu até prefiro te explicar de uma forma mais simples. Eu vou te explicar como acontece quando um paciente vem e chega num consultório e o que a gente vai fazer com ele. Aí eu consigo explicar para você de forma mais sintetizada. Quando o paciente vem, ele senta e a primeira coisa que a gente vai fazer é uma entrevista com ele. Mas é uma entrevista bem diferente do que a gente está acostumado. Em vez de a gente perguntar só sobre doença, só sobre o que ele se sente mal, a gente vai perguntar com o que ele se sente bem. A gente vai perguntar as patologias da mãe, do pai que já teve, doenças no passado e fazer o diagnóstico clássico. O Ayurveda se baseia em 8 diagnósticos clássicos e mais 8 aproximadamente diagnósticos secundários. Desses todos os diagnósticos, nós temos a própria entrevista, que ela é um dos pontos, o exame das fezes, o exame da urina, exame da língua, exame dos olhos, exame da pele, exame dos pelos do corpo, exame da palpação do abdômen, né? Exame das doenças do passado, exame mental, né? Onde a gente vai analisar as gunas, que são as energias da natureza, que regem a nossa parte psicológica, a nossa mente, e através desse exame, vendo se a língua tem toxina, se a língua não tem toxina, se o olho é mais avermelhado ou mais amarelado, se a pele é mais seca, se ela é mais úmida, se ela é mais oleosa, se o cabelo é mais seco, se ele é quebradiço, mais grosso, e assim sucessivamente, a gente vai procurar o que nós chamamos de Prakriti. Prakriti é o dosha, é a forma original, é o DNA. Sabe aquele famoso DNA que todo mundo procura por aí, né? Tem um estudo muito profundo hoje em dia, graças a Deus. O indiano já estuda isso há muito mais tempo, de outra forma. Eles chamaram isso de Prakriti, ou chamado dosha original, o dosha, o princípio único. Agora,
por meio desses exames, o que vocês conseguem detectar e quais são os tratamentos mais comuns? A primeira coisa que a gente tem que focar é achar qual é o biotipo original dessa pessoa. Biotipo que nós chamamos de dosha. Esse biotipo ele se dá na hora que existe a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo. Naquele momento, tudo que o pai, né, o homem e a mulher fizeram, pensaram, tudo vai influenciar, e tudo que eles comeram, o corpo físico deles, e o que próprio aquela alma já está vindo, vai influenciar no que vai ser esse biotipo. Esse biotipo ele pode se caracterizar de diversas formas. Então, a primeira coisa que a gente vai focar é o biotipo. Depois, a gente vai analisar, dentro desse diagnóstico, qual é a desarmonia que a pessoa tem. Se ela tem uma desarmonia de algum desses biotipos, se ela tem uma desarmonia de um tecido, que é chamado de dato, se ela tem uma desarmonia de um esrota, que são os canais do corpo, se ela tem um excesso de toxina, E tudo isso vai levar ao quê? Se ela tem uma doença, se ela não tem uma doença, se ela tem uma desarmonia mental, se ela não tem, e assim sucessivamente, para a gente aí montar um pacote de tratamento para a pessoa. E quais são os tratamentos mais comuns por meio dessa medicina? Olha, a gente tem um leque de possibilidades dentro do Ayurveda muito grande. A gente vai desde alimentação, fitoterapia, meditação, processos terapêuticos que incluem massagens de diversas formas, são aproximadamente 35 procedimentos diferentes, ou até chegar em procedimentos mais profundos, que são chamados os panchakarmas, são procedimentos de desintoxicação. Nós temos o yoga, a meditação, os pranayamas, são um leque bem grande de procedimentos que a gente pode estar aplicando no paciente. Agora, o que exatamente são os doshas? Explica pra gente assim detalhadamente. Tá. O dosha é da seguinte forma, os indianos foram analisando a natureza e o ser humano e foram vendo que muita coisa era igual. Primeira coisa que eles viram, que tudo na natureza, tudo no planeta Terra é regido pelos 5 elementos: ar, água, fogo, terra e éter. Segunda coisa que eles viram, que algum desses elementos, desses 5 elementos, trabalhavam melhor em conjunto, como por exemplo, a terra e a água. E eles deram o nome dessa terra e dessa água de Kapha. Depois eles viram que ar e éter também trabalhavam bem em conjunto e deram o nome de Vata. E viram que também o elemento água e o elemento fogo trabalhavam muito bem e deram o nome de Pitta. Então eles deram esses 3 primeiros doshas, chamado de doshas. Dosha significa aquilo que a gente não consegue enxergar no nosso corpo, né? Ao mesmo tempo a gente consegue enxergar muito bem, né? Que é aquilo que está obscuro. E esses doshas, eles dão o quê? Ele é o nosso DNA, é o que nós internamente somos. E eles foram vendo que esses doshas, que são o nosso código energético original, que eu prefiro chamar assim, porque é para o nosso português até mais fácil o entendimento de todos, ele traz para nós as nossas características. Se nós somos mais secos, se nós somos mais úmidos, se nós somos mais fogo, mais calientes, né? Se nós somos mais, temos uma tendência maior a reter líquido ou não, temos uma tendência mais fácil a emagrecer, se a nossa mente é criativa, se a nossa mente é direcionada. Eric, você comentou sobre o elemento éter. O que é esse elemento? Para explicar melhor o elemento éter, eu acho que eu preciso explicar mais claramente o que são os outros elementos. Como, por exemplo, o elemento fogo é o elemento que transforma. É tudo que são as enzimas no nosso organismo. Temos o elemento água. O elemento água é o que leva, né? Ele conduz de uma forma. É a água mesmo, a água num rio. Imagina um rio, né? Ele está levando. O terra é o que dá estabilidade. O ar é o que leva através do vento, né? Através das nossas veias, através dos nossos canos, né? Dos nossos canais. E o elemento éter é a vibração, é o som. Né? Uma tradução mais clara do elemento éter é o som. Na Bíblia não diz, né? O mundo foi feito através do som, do verbo. Uhum. Então a mesma coisa, é o éter. Tá, ok. Ficou curioso para descobrir o seu dosha? Então faça o teste a seguir e encontre algumas pistas sobre o seu perfil psicobiológico.